Questão de número 2. TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro, Analista Judiciário, Área Judiciária, AOCP 2018. No exercício da atividade de analista judiciário, lida-se diariamente com questões acerca da competência, atribuições e características do Poder Judiciário. Ok. Nesse sentido, assinale a alternativa correta, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. Bora lá, gente, bora entender isso aqui, ó. Letra A. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal a alteração de número de membros dos tribunais inferiores. Gente, é competência, tá, privativa do Supremo? Não, é competência, né, dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE, tá? E também dos TJs nos estados. A questão aqui, ó, ela está fazendo referência, né, ao artigo 96. Tá em poder judiciário, está um pouco fora de funções essenciais da justiça, mas não tem problema, né? Provavelmente alguma afirmativa aqui vai falar a respeito das funções essenciais da justiça. Ou não, ou sem querer eu peguei, copiei e colei uma questão de poder judiciário. Não interessa, a gente resolve da mesma maneira, né? Então, ó, letra A não é a resposta. Por quê? Porque está em desacordo com o artigo 96, inciso 2, a linha A da CF 88. É isso mesmo, professor? Artigo 96, inciso 2, a linha A é, olha só, compete privativamente ao Supremo e aos tribunais superiores, tá? Então, ó, no âmbito da União. E aos tribunais dos estados, no âmbito da Justiça Estadual, ó. Artigo 96, deixa eu chegar aqui, ó. Artigo 96, espera aí que eu tô chegando. Inciso 2, a linha A, ó. Compete privativamente, tá? 2. Aos tribunais, cadê? 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Então imagine o seguinte, eu quero alterar o número de membros de um TRF. O STJ tem que encaminhar projeto de lei para o Congresso. Eu quero alterar o número de membros de um TRT. O TST tem que encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional. Ah, eu quero alterar o número de membros de um TJ. O TJ encaminha o projeto de lei para a respectiva Assembleia Legislativa. Entenderam? Então percebam que eu estou falando de iniciativa legislativa. E quando eu falo da iniciativa legislativa nos tribunais, eu não posso entender como correta a letra A, porque ela está falando que é só o Supremo. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal a alteração do número de membros de tribunais inferiores. Não, não é competência privativa dele. É competência do Supremo, dos tribunais superiores e dos TJs, tá? Sempre dentro aí, né, das regulações respectivas, tá? Letra B. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal organizar as secretarias e serviços auxiliares dos tribunais inferiores e dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Gente, não é competência só do Supremo, mas de qualquer tribunal. Todo tribunal organiza sua secretaria. Todo tribunal organiza a justiça de primeira instância que está vinculada a ele. E no caso do Supremo não tem nenhuma, né? Então, de maneira alguma eu posso marcar a letra B. A letra B, ela está em desacordo com o artigo 96, inciso 1, a linha B de bola. Vejam só. Compete privativamente aos tribunais como um todo. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Então, parem para pensar no TJ do Rio Grande do Sul. Quem que organiza o TJ do Rio Grande do Sul, a secretaria do TJ do Rio Grande do Sul, a corregedoria do TJ do Rio Grande do Sul? O TJ do Rio Grande do Sul. Só que o TJ vai organizar não só a segunda instância, mas também a justiça de primeira instância. Então, as comarcas do estado do Rio Grande do Sul, os juízos de direito, né? As secretarias do juízo, os cartórios judiciais, tudo isso é competência privativa de cada tribunal tomando conta da sua organização.
e da sua respectiva justiça de primeira instância, quando houver. Se eu estou falando, por exemplo, do TRF da 4ª Região, que está sediado em Porto Alegre, o TRF da 4ª Região, ele não só vai organizar a justiça da 4ª Região, o tribunal em si, mas os juízos federais também. Então, as varas da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, as varas da Justiça Federal de Santa Catarina, do Paraná, são todas varas da Justiça Federal que estão vinculadas ao TRF da 4ª Região. Entendeu? Então, cada tribunal se auto-organiza e toma conta da respectiva justiça de primeira instância, quando for o caso. O Supremo não vai tomar conta de justiça de primeira instância. Então, a letra B é um absurdo, ó. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal organizar as secretarias e serviços auxiliares dos tribunais inferiores e dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Nada a ver, totalmente em desacordo com o artigo, tá? Com o artigo 96, inciso 1, a linha B de bola da CF 88. Vamos lá, ó. Letra C, tá querendo a correta, né? Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Sim, é isso aí. Inclusive o Ministério Público também, tá? Lembrem-se que Poder Judiciário, os tribunais, lembrem-se que Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo tem autonomia administrativa e financeira. Então, não só os tribunais possuem autonomia administrativa e financeira, conforme preconizado no artigo 99 da CF 88, mas também o Ministério Público, mas também a Defensoria Pública, ok? Então, atenção a esse tipo de situação. Bem, gente, vamos lá, ó. Letra D de dado. Aos juízes é vedado exercer outro cargo ou função, salvo se estiverem em disponibilidade. Gente, aos juízes é vedado exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade. Artigo 95, parágrafo único, inciso 1. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Juiz, além de juiz, só pode ser o quê? Professor. Isso mesmo, tá? Artigo 95, parágrafo único, inciso 1, clássico em provas e concursos Brasil afora. Letra E. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Ministério Público. Tá vendo por que a questão está aí em funções essenciais da Justiça? Gente, Ministério Público é órgão do Poder Judiciário? Claro que não. A letra E totalmente errada por conta do Ministério Público. Supremo é órgão do Poder Judiciário, TRT é órgão do Poder Judiciário, dentre outros, tá? Agora, MP, Ministério Público, vocês já sabem, é uma função essencial à Justiça. Os órgãos das funções essenciais à Justiça não integram o Ministério Público, tá? Quais são as funções essenciais à Justiça? Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Tudo FEG, tudo funções essenciais à Justiça. Já notaram que no cabeçalho das baterias eu coloco funções essenciais à Justiça, ou FEG, tá? FEG é justamente a abreviação, funções essenciais à Justiça, compostas pelo Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e as Defensorias Públicas. Então aqui, ó, questão de número 2,